Ok? It's recording now. Está nesse momento gravando. Pastora Magda, muito obrigada por trazer essa palavra hoje, tá? Nós convidamos a senhora para falarmos do tema avivamento, e dentro desse tema, a senhora selecionou algo bastante importante, que é sobre a oração. E temos o prazer de recebê-la hoje. Os irmãos que vieram de tão longe do Brasil, estão agora na Inglaterra, e vieram com uma missão, glória a Deus, que tem uma missão bastante importante, e é realmente uma honra receber todos vocês que vieram tão longe, que tem uma escola lá no Brasil, bastante conhecida. Gente, eu estou realmente honrada por ter a oportunidade de ter a senhora aqui apresentando, trazendo a palavra para esse grupo. Glória a Deus, espero que todos possam aprender. Amadas, então vou passar a palavra para a pastora Magda. Pastora Magda, deixa o Espírito Santo usar a sua voz, amém? Glória a Deus. Amém, a paz do Senhor a todos, que a graça do nosso Senhor venha estar sobre a vida de cada um. É um prazer muito grande estar aqui conhecendo, né, mulheres, homens de Deus, e creio que o Senhor reservou esse momento para aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Muito obrigada, né, a profetisa Lisa, pela oportunidade, pela confiança. E eu quero simplesmente explanar alguns versículos na palavra do Senhor, onde Deus trouxe revelação gloriosa da parte dele sobre essa palavra. E eu gostaria, você que está com a sua Bíblia aberta, abrisse no livro de Joel, capítulo 2, versículo 1. Joel, capítulo 2, versículo 1. Foi nos dado um tema, né, sobre avivamento. Qual é um tema que ele deve ser um tema que venha a ser queimado aos nossos corações em todos os momentos da nossa vida, porque sabemos que a igreja do Senhor, nos últimos segundos, nós estamos aqui na face da terra, nos preparando já para encontrar com o nosso noivo, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos estarmos avivados, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre esse avivamento, quais os elementos essenciais para nós termos esse avivamento, vivermos esse avivamento nos dias de hoje, no século 21, né? E o capítulo 2, versículo 1 de Joel fala assim: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. O dia do Senhor vem e ele está perto. Ao meditar nessa palavra, nós bem sabemos que o povo de Deus, nessa época, era um povo que eles estavam totalmente afastados da presença do Senhor. Era uma nação, era um povo que havia esquecido os milagres, os prodígios do Senhor, o qual havia sido realizado na vida deles desde a antiguidade, desde a saída do Egito. E nós vemos que o povo agora está vivenciando uma apostasia muito grande. O povo agora está vivenciando uma anemia espiritual, uma frieza espiritual, um sono espiritual muito grande. E o profeta Joel é levantado para denunciar os pecados desse povo e falar com que eles viessem voltar à prática de servir a Deus como o único Deus de Israel. E nós vemos que naquela época havia os atalaias. Quem eram os atalaias, pastora? Os atalaias, eles eram incumbidos de ficar num lugar alto, uma posição alta, de grande privilégio, que quando eles contemplavam o exército inimigo chegando até as aldeias, até a cidade, a porta da cidade, eles tocavam as buzinas, tocavam as trombetas, eles tocavam o chofar. Esse chofar, ele era feito pelos chifres de carneiro. E a palavra do Senhor diz aqui em Joel que então os atalaias tocavam para despertar o povo, para que o povo percebesse o som da trombeta e viesse se posicionar, porque o exército
inimigo estava chegando até a porta da cidade. E quando Joel fala assim, tocai a buzina, onde estáis, atalaias? Por que dormes, atalaias? Porque deixaram as trombetas encostadas e estão adormecidos. Vocês devem ser os primeiros a estar despertado para despertar os outros. E hoje, trazendo para nossos dias atuais, essa palavra, a posição do profeta Joel hoje é para a igreja do Senhor, que somos eu e você. Nós somos os atalaias de Deus nessa terra. E eu não sei de que forma você entrou aqui nessa live hoje. Eu não sei se você deixou encostado os teus dons espirituais. Eu não sei se você deixou encostado aí o que o Senhor tem dado para você, o seu chamado adormecido. Não sei, mas o Senhor diz nessa noite, despertai, atalaias, e despertem os que dormem. Quantos estão dormindo espiritualmente? Do nosso lado, na casa do Senhor, né? Nós vemos que o povo tem vivido hoje a mesma realidade de outrora. O povo tem vivido um sono espiritual. O povo tem vivido uma enfermidade espiritual. O povo não está se posicionando como guerreiros de Cristo, que está diante de uma batalha que nós sabemos que o nosso adversário é o inimigo e sabemos que a vinda do Senhor está próxima. Mas para que nós venhamos ser despertados, nós precisamos estar avivados. E como eu faço para ser uma pessoa avivada? Primeiro, o avivamento, irmãos, eu quero dizer nessa noite algo precioso que o Senhor trazia ao meu coração. O avivamento, ele não é gerado pela emoção, não. O avivamento, ele não é gerado somente por um momento, um único momento, por um momento que você está no culto, não. O avivamento, ele não é gerado porque eu estou vendo alguém falar em línguas e eu também vou falar, de maneira nenhuma. O avivamento, ele é gerado através de relacionamento com Deus. O avivamento, ele é gerado através da intimidade minha com o Senhor. Quanto mais eu me entrego, o avivamento é entrega. Quantos não têm entregado mais o centro da sua vontade à presença de Deus? Né? E para que eu receba esse avivamento, eu preciso conhecer 4 elementos essenciais, o qual me direcionará a receber este avivamento. E aonde eu quero entrar sobre a palavra em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13, os irmãos conhecem bem a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. Quando Jesus está ali orando, fazendo a oração do Pai Nosso. Bem sabemos que estava ele e seus discípulos. E nós sabemos que o ministério de Jesus, ele ocorreu por volta de 3 anos e meio, seu ministério. E vemos que durante esses 3 anos e meio, Jesus pregava a palavra, Jesus curava, Jesus expulsava demônios, Jesus purificava leprosos. Desses 3 anos e meio, nós vemos quantos milagres realizados pela presença de Jesus. Jesus multiplica os pães. Nesses 3 anos e meio, nós vemos também Jesus andando por cima das águas. Neste ministério de Jesus, nós vemos também Jesus acalmando a tempestade nas águas. E os discípulos todos contemplando esses sinais, esses prodígios, esses milagres. E o que me chama a atenção é que depois que Jesus termina de orar, os discípulos lhe pedem algo. E eles dizem, mestre, queremos te pedir algo. E Jesus disse, pois não, peçam o que vocês querem. Eu até imagino que um dos discípulos poderia dizer, Senhor, me ensine a curar, né? Me ensine a expulsar os demônios, me ensine a andar por cima das águas. Não. Nenhum desses foi o pedido que eles fizeram, mas eles disseram a Jesus, Senhor, ensine-nos a orar, porque quem ora prega, quem ora cura, quem ora expulsa demônio, quem ora acalma a tempestade, quem ora acontece milagres na sua vida. E o pedido dos discípulos foi, ensine-nos a orar, porque o ministério de Jesus, ele começou com oração. Nós vemos que quando
Lá em Lucas, capítulo 3, versículo 21, depois de Jesus ser batizado, Lucas vai registrar que Jesus sai das águas e a primeira atitude que Jesus faz é ir para um lugar separado e ele ora ao Pai. O ministério de Jesus começa com oração. O ministério de Jesus persevera, continua em oração. E o ministério de Jesus também termina com oração. Nós vemos que no Getsêmani, Jesus ora ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E na sexta-feira pascual, Jesus termina a sua última oração dizendo: Pai, eu entrego a ti o meu espírito. Então, o que mais chamava a atenção dos discípulos no ministério de Jesus não foi a pregação, não foi os milagres, não, mas foi a oração. A oração deve queimar dentro de nós. Quando nós começamos a ter uma vida de oração, nós passamos a ser vidas avivadas. O ambiente que nós estamos é transformado, a casa que nós estamos é transformada, a salvação entra no nosso lar, a salvação chega à nossa família. Quando nós vivemos uma vida de oração, nós recebemos avivamento espiritual. Sem a oração, eu não vou ter um avivamento espiritual na minha vida, não. Porque a oração é alimentar Deus dentro de nós. O momento que eu estou orando, eu estou alimentando, eu estou nutrindo a minha alma com a presença do Senhor. Então, nós vemos que a oração alimenta Deus dentro de nós. Irmãos, eu sempre costumo dizer que nós nunca vimos em toda, né, a era quantos divórcios têm acontecido dentro das igrejas. Quantos divórcios? Separações, quantas separações têm acontecido? Por falta de comunicação entre os cônjuges. Um não ouve mais o outro, um não tem mais atenção para ouvir o outro, não conversa mais com o outro, não fala a mesma linguagem, até chega o momento da separação. Quantas pessoas dentro da igreja têm dado a carta de divórcio a Deus? Não fala mais com Deus, não comunica mais com Deus. Quantas pessoas estão se divorciando do Senhor? E o Senhor falava isso ao meu coração. É momento de ter relacionamento, é momento de buscar o relacionamento. Quando Joel fala para aqueles atalaias, tocai a buzinas, despertem, despertem. Ou seja, entrega, faça sua entrega ao Senhor. Né? Que nós venhamos nessa noite sermos despertados pela palavra. Se eu não tenho um momento de orar, que a partir de hoje eu venha tirar tempo para falar com meu Deus. Os casais se separam por falta de falar um com o outro, de comunicar. A minha vida é totalmente dependente do Senhor. Eu preciso comunicar mais com Deus, eu preciso falar mais com Deus, eu preciso colocar meus ouvidos para ouvir o que Deus tem a falar comigo. Por isso nós vemos hoje uma igreja apóstata, uma igreja que as pessoas até vão, mas são poucos que estão na presença. As pessoas até cultuam, as pessoas até ofertam, as pessoas até dizimam, mas as pessoas não têm a presença de Deus na vida deles. Eles vão por ir. Ou seja, acabou o amor, acabou o relacionamento pessoal com o nosso Deus. E o Senhor está nos despertando nessa noite como atalaias. Despertem, despertem para despertar aqueles que dormem. Então, voltando aqui, nós vemos então que a vida de Jesus, o ministério dele, começa com oração. Ela persevera em oração e ela termina com oração. Mas eu quero destacar, como eu disse, 4 elementos essenciais para eu ter um avivamento na minha vida espiritual. Primeiro, fé. Além da oração, eu preciso ter fé. O que é ter fé? É ter credibilidade em Deus e a sua palavra. O que é ter fé? É eu acreditar que o impossível, eu não sei qual é o impossível para você, mas acreditar que o impossível vai se tornar possível. É eu acreditar que o invisível vai se tornar visível. Eu ter credibilidade em Deus. Fé.
Os irmãos lembram? Eu gosto muito de andar dentro da palavra do Senhor com os personagens bíblicos. Vocês lembram quando Naamã, ele fica leproso? Naamã, um general de um exército muito grande, né? Ele fica leproso, mas dentro da casa de Naamã existia uma menina, uma israelita, a qual ela foi pegada à força, tomada à força e levada como escrava cativa à casa de Naamã. Aquela menina me chama muita atenção porque era uma menina muito jovem, mas era uma menina que vivia continuamente um avivamento espiritual na vida dela. Sabe por quê? Porque quando a Síria ela invade aquela aldeia, mata os homens, mata a família daquela menina toda e leva aquela menina como escrava, aquela menina tinha todos os motivos para ser uma menina depressiva, ela tinha todos os motivos para vingar de Naamã e da família de Naamã, mas aquela menina era diferenciada, ela tinha um avivamento vindo da parte de Deus na vida dela. Ela olha para a mulher de Naamã e fala: minha senhora, se o meu senhor, ele fosse lá na minha terra, lá tem profeta, ele seria curado. E aquela senhora, então, pega a palavra daquela menina, porque só crente convertido não guarda mágoas. É somente crente convertido que não alimenta vingança no seu coração. Não, aquela menina tinha avivamento, ela tinha uma vida com Deus. Aquela menina tinha um relacionamento espiritual com Deus. E a mulher, então, de Naamã, chega e diz para ele: olha, a menina que trabalha aqui diz que se você for lá em Israel, lá tem profeta, você vai ser curado. E ele então pede ao rei que faça uma carta, olha, faça uma carta, porque eu preciso ir lá, né? Possivelmente Naamã estava olhando a sua posição, né? A sua posição como um grande general, era um homem rico, um homem de posses, e ele não queria jamais sentir que as pessoas estavam olhando com desprezo pela sua lepra. E então o rei faz uma carta para o rei de Israel e lá leva essa carta. Chegando essa carta lá no rei, o rei olha e fala: mas eu não sou Deus, não tenho eu poder de curar, né? E nós vemos na palavra que então Eliseu fica sabendo que Naamã já está no palácio, que Naamã está falando com o rei, que Naamã entrega uma carta ao rei. E aí ele diz: olha, diga a ele que venha até a minha casa. E a palavra do Senhor diz, então, que Naamã vai até a casa de Eliseu. Eu creio que ele pensava: vou eu chegar lá, vou eu ser honrado por esse profeta. Mas o profeta diz somente para o seu servente, o seu servo: sai até lá e diz para que ele vá e mergulhe 7 vezes, né, no Jordão. E os irmãos conhecem bem a história. Naamã, então, fica contristado porque o profeta não saiu para atendê-lo. Mas o profeta deu uma palavra. Muitas das vezes não é necessário que eu venha me apresentar, jamais, mas é necessário que a minha palavra seja uma palavra que está ligada à palavra de Deus. A minha palavra seja uma palavra que esteja ligada aos céus. E nós vemos então que Naamã fica entristecido e os soldados que estavam à sua volta diz: vai lá, mergulha, né? Conjectura minha, mas eu creio que eles disseram: nós vamos mergulhar com você, vai lá. E eles vão até aquele rio. E ali ele mergulha e nós vemos que o milagre acontece. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui nessa palavra não é o milagre que aconteceu na vida de Naamã, mas é o avivamento espiritual na vida daquela menina, aquela escrava, aquela israelita. Aquela menina liberou uma palavra profética: vai, fala para ele ir que ele será curado. Irmãos, quantos milagres estão à nossa vista para ser liberados, quantas bênçãos, quantas vitórias estão sendo liberadas do céu. Basta somente eu entender, eu ter relacionamento com Deus e entender o que Deus quer fazer, como Ele quer fazer e como Ele quer me usar. Você não está nessa live em vão, não. Você tirou um tempo para ouvir a palavra do Senhor. Então, nós vemos que aquela menina era uma menina que tinha um avivamento espiritual, ela tinha relacionamento com Deus, ela tinha fé.
primeiro elemento essencial para eu receber um avivamento é eu ser uma pessoa de fé. Eu tenho que ter convicção que vai acontecer. Nós vemos bem quando Jó, ele perde toda a sua riqueza, ele perde todo o seu gado, ele perde os seus 10 filhos e ele é cometido de enfermidade de lepras. Que situação, que luta, que dias dolorosos, que guerra espiritual Jó estava enfrentando. E a mulher de Jó chega a ele e diz, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele diz, não, tu falas como uma louca. Eu sei, eu bem sei que o meu Redentor, ele vive. Jó só pôde falar isso porque ele tinha um avivamento espiritual em sua vida. Ele tinha fé, ele tinha certeza, ele tinha esperança que Deus iria curá-lo, que Deus iria livrá-lo daquela situação. Quando eu tenho fé, a minha alma é avivada. Quando eu tenho fé, eu posso crer que o dia escuro, ele vai clarear. Aleluia. Eu não sei que luta você está passando nessa noite. Eu não sei qual é a peleja que você passou na tarde de hoje, no dia de hoje, mas tenha fé. Aquela menina era uma menina cheia de fé. Jó tinha fé, tinha convicção, tinha certeza do agir de Deus na sua vida. Amém? Segundo elemento essencial para eu receber esse avivamento, obediência. Irmão, sem obediência, eu não sou uma pessoa avivada. Sem obediência a Deus e a palavra do Senhor, eu não vou receber avivamento da parte de Deus na minha vida. Então, primeiro elemento, fé. Segundo, obediência. Quando nós vemos na palavra do Senhor, falando sobre a vida de Daniel, quando Daniel é levado para a Babilônia, ali foi levado Daniel e foi levado alguns jovens para a Babilônia. E nós vemos que quem reinava naquela época, Nabucodonosor, e ele então fala para Aspenaz fazer um teste com aqueles jovens, porque ele queria jovens inteligentes, jovens capazes, né, de usar de inteligência no reinado de Nabucodonosor. E ele diz, olha, durante 10 dias, eu quero que traga esses jovens para comer na minha mesa. Durante 10 dias, eu quero esses jovens alimentando a comida do rei e a bebida do rei. Mas Daniel era separado, sabe por quê? Porque Daniel tinha avivamento em sua vida, era um homem avivado, era um homem cheio de fé, era um homem de temor a Deus, era um homem que guardava os princípios do Senhor na sua vida. E Daniel, então, chega para o Aspenaz e diz assim, olha, eu me recuso a alimentar da comida do rei. Mas como assim? Você é diferenciado. Todo jovem que chega aqui quer sentar na mesa do rei, quer participar da comida do rei juntamente com o rei. Não, não. Durante 10 dias, durante esse teste, deixa eu alimentar apenas de legumes e água. Não, mas quando finalizar os 10 dias, a sua aparência será franzino. Eu tenho certeza que no final dos 10 dias, a minha aparência será melhor do que os que vão sentar na mesa de Nabucodonosor. E assim foi feito este teste. Daniel, então, alimenta durante os 10 dias de teste, bebendo água, comendo legumes, bebendo água, comendo legumes, bebendo água, fazendo oração, oração de manhã, oração à tarde, oração à noite, relacionamento com Deus, intimidade com Deus, buscando avivamento, buscando a presença de Deus. Quando finaliza, no último dia, chega Aspenaz e olha para Daniel. O semblante dele era realmente melhor daqueles que alimentaram do banquete do rei. Era um homem avivado. Era um homem que tinha vida de oração, que tinha busca, que tinha entrega, que buscava a presença do Senhor. Era um homem de obediência a Deus e a sua palavra. Irmãos, quantos têm distorcido a palavra de Deus nos dias de hoje? Quantas pessoas na casa do Senhor têm desobedecido a palavra do Senhor pelo seu bel prazer, porque você acha que é assim, porque a sua opinião é assim. Não, eu preciso obedecer ao Senhor na íntegra. Eu preciso alimentar dessa palavra, essa palavra é pão na minha vida.
Essa palavra emanar do céu na minha vida. Eu só vou ser um crente nutrido, um crente saudável, um crente cheio de fé, um crente cheio de autoridade, se eu alimentar da palavra do Senhor. Lembra quando Davi diz assim: ah, Senhor, a tua palavra é que me alimenta, a tua palavra é que me fortalece dia a dia, a tua palavra me traz forças. Nós vemos também quando o Senhor diz para Josué: Josué, Moisés morreu, agora você vai levar esse povo para a terra prometida, vai levar até Canaã. Mas, Josué, eu serei contigo, mas medita na minha palavra noite e dia, para eu ser avivado, para eu receber o avivamento na minha geração, para eu receber o avivamento agora, antes do arrebatamento da igreja, eu preciso ter obediência, eu preciso ser cheio de fé, eu preciso ter obediência a Deus e a sua palavra. Segundo elemento essencial, obediência. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre o terceiro elemento essencial, coragem. Você que está anotando aí, primeiro, fé. Segundo, obediência. Terceiro, coragem. Para receber o avivamento, eu preciso ser um crente corajoso. Os covardes jamais entrarão no reino dos céus. Somente crente corajoso, somente mulheres corajosas que vão ver os milagres do Senhor acontecendo. E quando nós percebemos aqui, nós vemos vários personagens bíblicos que nos traz como referência que foram homens e mulheres de coragem. Os irmãos lembram de Davi? Davi, ele vê que os irmãos dele não queriam lutar com Golias, com o gigante. Nós vemos que Davi percebe que o rei Saul estava amedrontado, não tinha coragem para descer lá no vale. O que Davi faz? Enche o seu coração de coragem, enche a sua vida de coragem e vai lá e diz para Saul: Saul, ninguém quer descer no vale para lutar com o gigante, não? Deixa que eu vou. Era franzino, era pequenino, talvez o mais improvável, mas ele desce. Ele desce lá no vale. E a palavra do Senhor diz que quando ele está diante de Golias, eu creio que Golias olhava e pensava: não é possível. Será que esse exército de Israel não tem um homem à minha altura, à minha capacidade para lutar comigo? Não, vai mandar um menino. Simplesmente um menino para lutar comigo. E Davi desce. Saul tenta colocar as armaduras, colocar a couraça em Davi. Todas aquelas roupas ficam pesadas, e ele diz: não precisa. Eu vou no nome daquele que me fortalece. Eu vou lutar com o gigante no nome do Deus de Israel. Ei, eu não sei que luta você está passando hoje, mas vai, enche a sua vida de coragem, enche a sua mente de coragem, o seu coração de coragem, e vai no nome do Senhor Jesus, porque a vitória já é sua. Pastora, mas você não sabe a luta que eu estou passando. Mas a vitória é sua. Enche-se de fé, enche-se de coragem e vai. Nós vemos que Davi desce no vale. E Davi, quando olha para Golias, ele não corre do Golias, não. Ele corre para cima do Golias. Aleluias. Ele corre para cima da guerra, da luta, da peleja. Ele corre para cima e Deus dá a vitória. Foi a vitória mais garantida que houve naquele tempo. E Deus dá a coragem, Deus dá ali o espírito de coragem. Quando nós vemos o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, olha, Timóteo, Deus nos deu um espírito de coragem, Timóteo. Não desfaleça a sua fé, não desfaleça a sua fé, mas revista-se de coragem, não tenha medo não, Timóteo, mas faça a obra. Faça a obra. E a palavra do Senhor, então, nós vemos que traz tantas e tantas lições que nós venhamos nos alimentar e nos revestir de coragem. Então, nós vemos aqui 3 elementos essenciais. Primeiro, fé. Segundo, obediência. Segundo, coragem. Davi venceu aquele gigante através da coragem. Aleluias. Nós vemos também quando Moisés manda os espias espiar a terra,
e é levado ali, vai Caleb, vai Josué, e vai os outros, ou 8 espias juntamente com eles, e eles olham aquela terra e vê tantos gigantes, eles voltam, e Moisés vai pedir a referência, o que é que eles viram naquela terra. E aqueles 8 espias dizem, olha, nós vimos muito gigante, nós não conseguimos lutar contra eles, mas existia 2, Josué e Caleb. Ou seja, eram 10 espias, e tinha mais 2, Josué e Caleb, ao todo 12. E eles voltam. E Josué e Caleb diz, Moisés, nós podemos, por mais que eles não podem, mas nós podemos vencer aquele gigante. Eram homens de coragem, eram homens que tinham avivamento espiritual na sua vida. Quem tem avivamento espiritual é cheio de coragem, é cheio de fé, é cheio de ânimo. Ele tem temor, ele tem coragem, ele tem fé e ele vai. E ele vence. Ele vence as batalhas porque ele sabe que ele não está sozinho. O Senhor Jesus está com eles. E nós vemos, então, vários outros personagens. Se formos citar aqui, ficaríamos muito, muito tempo. Mas para eu receber o avivamento de Deus, eu preciso ter fé, eu preciso ter obediência, eu preciso ter coragem. E, por último, 4º elemento essencial para que minha vida seja avivada. Eu preciso ser um homem ou uma mulher que tenha gratidão a Deus. Eu preciso ser grato. Você precisa ser grata. Nós vemos Ana, quando Ana era totalmente uma mulher aflita pela sua esterilidade. Era uma mulher que era caluniada. Era uma mulher que era humilhada por Penina. Ela vai até o altar, ela vai até o templo, ali ela começa a orar e ela se entrega. Ali ela entrega sua alma para Deus. Ali ela derrama a sua vida diante de Deus e diz, Senhor, se tu me deres um filho, eu voltarei aqui e eu vou entregar ao altar do Senhor, vou entregar para o Senhor. É teu filho. E nós vemos que passado um ano depois, Ana volta para agradecer a Deus pelo filho. E depois de amamentar durante algum bom tempo, a criança já estava grandinha, Ana volta ao templo, Ana chega no altar e entrega Samuel a Deus. Entrega Samuel ao altar. Ela não esqueceu. Aquilo que ela pediu ao Senhor, o Senhor deu e ela cumpriu. Ela foi grata pelo milagre. Ela foi grata pela bênção. Quantas bênçãos o Senhor tem nos dado e nós temos esquecido de sermos gratos ao Senhor. Quantos milagres o Senhor tem feito aí na tua casa, na tua família, e você tem esquecido de ser grato a Deus. Muitas das vezes você diz, ó Senhor, se tu fizeres isso por mim, eu vou fazer isso na tua obra, eu vou fazer isso no teu reino. O Senhor te dá a bênção e você não faz. Você não cumpre o que você prometeu ao Senhor. Para ser cheio de avivamento, nós temos que ter princípios, elementos, características, e essas características aqui são essenciais. São características bíblicas dentro da palavra de Deus, que vai me conduzir a ter os dias de avivamento que nós estamos precisando aqui na face da terra. Sermos cheios de fé, sermos cheios de obediência a Deus e a sua palavra, sermos homens e mulheres corajosas. Você vai vencer, você vai conseguir, porque Deus é contigo. E sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz. Nós vemos que Abacuque, quando ele fala sobre avivamento, ele vê também uma apostasia muito grande no meio do povo. O povo não cultuava mais a Deus. O povo virou as costas para Deus. Ele sobe, então, na última torre de vigia. E lá ele começa a falar com o Senhor. Senhor, o povo virou as costas para ti. O povo não quer mais te servir. E ele começa a orar. O princípio foi a oração. E o Senhor responde para Abacuque. E o Senhor responde que vai avivar aquele povo, que vai trazer avivamento naquele povo. E o Senhor, então,
Quando responde para Abacuque diz: eu vou descer então dessa torre, Senhor, mas aviva o teu povo, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E esse avivamento vem seguindo, vem seguindo. E nós temos visto muitos que desanimaram. Nós temos visto que no meio disso tudo, muitos adormeceram, muitos se perderam no meio do caminho, muitos estão fracos, muitos estão até mortos espiritualmente. Mas eu e você, como atalaias do Senhor, estamos aqui para soar a trombeta e dizer: ei, desperta, porque hora vem, Senhor Jesus. A palavra do Senhor em João diz: filhinhos, prepare-se, porque já é a última hora. Estamos na última hora, é a última colheita. E que nós venhamos estarmos preparados, avivados, para que vidas venham ser contagiadas por esse avivamento. Que vidas venham olhar para você como uma referência espiritual, como pastor, como pastora, como missionário, como obreiro, como profeta, como profetisa. As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver Deus em nós. E ver homens e mulheres cheios de fé, homens e mulheres obedientes, corajosos na presença do Senhor. Irmãos, eu quero dizer nessa noite para vocês, Jesus está voltando. Seja você um atalaia a partir de hoje. Seja um atalaia tocando a trombeta. E o que é tocar a trombeta? Anunciar a palavra do Senhor. Anunciar que Ele vem. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Jesus está voltando. Amém? Que Deus venha abençoar cada um que esteve até agora aqui ouvindo essa palavra. Esqueci até de perguntar o tempo para a profetisa Lisa. Se passei do tempo, me perdoe. Mas que a palavra do Senhor venha estar guardada no teu coração. Assim como ela foi gerada no meu coração pelo Senhor, que você venha receber avivamento de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um que aqui está nessa live e que o Senhor venha abençoar a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Amém. A pastora, a senhora ainda podia falar, mas tudo bem. Não passou do tempo, não, tá? Normalmente, eu esqueci de falar esse assunto. Normalmente, deixa eu pôr aqui, nós deixamos um intervalo de mais ou menos 1 hora ou um pouquinho mais, passar não tem problema, tá bem? Amém. Glória a Deus. Então, pastora, eu estava traduzindo aqui para o irmão Enoch, né? I was translated to the brother Enoch, that's why I talk too much. I was quiet. Eu estava quieta porque eu estava escrevendo tudo, e como a senhora fala um pouco rápido, e eu disse, eu vou tentar pegar só algumas sentenças e colocar aqui no grupo chat para ele saber, né? Just to tell you how, because you speak too quick. That's why I was writing, and I was not follow her most of the time. But you see, there is a lot of information for you to research. I'm really sorry sometimes my English because I write so quick, and I do not write it properly on that. I'm really sorry about it. Pastora, muito obrigada a sua palavra, e eu aprendi bastante, eu tenho certeza que todos aqui aprenderam bastante. Então, avivamento, termos uma vida de oração, conclusão de tudo que eu aprendi aqui. Avivamento, precisamos ter uma vida de oração, precisamos ter um relacionamento forte com o Senhor, precisamos eu anotei aqui, primeira coisa, fé. Segundo, ter obediência. Terceiro, ser corajoso. E quarto, ter um coração de graça, de agradecimento ao Senhor. Então, primeiro, a fé, que a senhora deu exemplos, mostrando da menina que estava com Naamã, e colocou lá a criança que acreditava, estava o avivamento naquela garota de Naamã, para ajudar a acreditar e procurar ajuda. Segundo, a senhora falou, glória a Deus, que eu até anotei errado, mas depois eu vou corrigir isso. A segunda, a senhora falou
falou da fé, falou da obediência, e deu o exemplo do Davi não, de Daniel, quando ele recusou a comer a comida do rei, porque queria obedecer às tradições em que Deus tinha imposto naquele povo de Israel. E ele fez um jejum só de água e vegetais, né? E orava 3 vezes ao dia. Aí depois a senhora deu o exemplo de ser bravo, ser corajoso, como deu o exemplo de Davi. Deu o exemplo de Davi, sim, deu o exemplo de Davi e deu o exemplo também Josué e Caleb. Como? De Caleb? Josué e Caleb. Josué e Caleb, sim, porque eu ia falar em inglês, porque como eu ficou com a palavra na cabeça, e aí quando eu falo inglês, falo português, é isso. E a quarta, que a senhora falou de ter um coração de agradecimento, e deu o exemplo de Ana, que cumpriu a promessa de entregar o filho dela de 2 anos, eu acho que Samuel tinha por volta de quase 2 anos, né? E para que ele possa viver o sacerdócio. Isso. E agora eu vou traduzir, pastora. So, we summarize it here. First of all, we talk about revival. This subject today is about revival. Revival. So, first of all, we need to have faith. First of all, overall, we need to have a relationship with God. Relationship with God is coming through a prayer. You need to be a prayer. Jesus started a prayer in the beginning. He started his ministry with a prayer. And he ended on the cross with a prayer when he told to God, God, here is done on the cross. So he started and the end with a prayer. So be a prayer. The prayers is the way you're going to communicate to God. The prayer is the way you're going to have a relationship, a strong relationship with your Father, with our God. So the pastor here, they told you about some principles you need to have. First of all, you need to obey. First of all, you need to have a faith. He gave an example of a little girl, Naaman. You remember the stories about the leprosy? He didn't believe he could have healed, but the girl that lives in his house helping him to believe it, and he's looking for help. And that's the example she gave. Another example, another principle, you need to be obey to the word of God. Obey the commandment that God sent to you. What the God telling you, obey him. Whatever matter, whatever happens to your life, obey to God. She gave example of Daniel. Daniel in front of the king. He couldn't, when he started there, he didn't eat all the foods of there. He didn't. He just said, no, we're going to have a test, so you're going to just drink water and vegetable, no more. You're going to be fine, because we cannot eat this food over there. And he obeyed it. Daniel. So first principle, faith. Second principle is about obey. The third one is about be brave. She gave example of King David. David, when he was just he was like a boy, and he confronted the giant Goliath. And he was in front of him. He was very brave because he had the Holy Spirit in it. And that's all. The third principle is be brave. And he gave example about Joshua and Caleb. When he went to the promised land, Moses sent them to them. When they come back, the 12 ones he sent it. He came back. What did they say to Moses? Another ones, oh, we cannot confront the giant. But Caleb and Joshua was brave and told you, no, you can't. No, we can't, because God is with us. God is he gave you this land for us. So you're gonna fight, you're gonna confront the giant, because God is gonna fight for us. So they went brave. That's happening to them as well. Another one is about, he gave the last one, is the best for me. Gratitude.
Whatever happened in your life, always thank God for what God gave. Thank God for my shelter. Thank God for my food. Thank God for my family. Thank God for whatever, for the blessing you send it to me, for my life, for my family, for my friends. Thank you for listening to me. Thank you for exhorting me. Thank you for teaching me. Thank you for your Holy Spirit you sent to me. Thank you for your Son you sent to me to die on the cross for myself, for my family, for the people. Thank you for teaching me every day, every single day. And that's why is the last one called gratitude. So that is the principles about the revival. First of all, faith. Secondly, has to be obey. Thirdly, has to be brave. Fourth, gratitude. That's the four steps she said now. She told you today. Okay, brother. Thank you so much. I hope you learned it about everything. And that notice is there. You can. I think you write as well with the pen. And thank you so much for understand it. Yes, let's go to start the part about the. We're gonna pray now for all the people who's gonna be here. Thank you so much, brother. Pastora, muito obrigada por essa palavra. Eu traduzi para ele. Gente, tive que escrever tudo que a senhora praticamente falou, mas glória a Deus, deu tudo certo. Então, muito obrigada, espero poder contar com a senhora para as próximas pregações. Com certeza. Amém? Glória a Deus, amei, exatamente, aprendi bastante, principalmente a parte de agradecimento, que eu acho que a maior parte, eu, em princípio, falho muitas vezes, e nós temos que praticar isso tudo. A gratidão. Glória a Deus, muito obrigada. E todos que vão estar aqui, eu vou agora só tirar, então, o recorded, a gravação, peço perdão. A palavra em inglês está na minha cabeça o tempo todo. E aí nós vamos, então, passar para a oração, tá bem? Vou, então, desligar aqui a gravação. Muito obrigada a todos. Não saiam, eu só estou tirando aqui do record, tá? Da gravação. Ok?